Existe alguém que torna a sua vida miserável? E quando eu falo miserável, eu quero dizer uma pessoa que realmente coloca você para baixo. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de amigos. Não sei se você já passou por isso ou não, mas quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. É um sentimento de que você simplesmente se sente drenado por algumas pessoas que são de fato tóxicas. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Nesse vídeo você vai entender se as pessoas que estão na sua vida, algumas delas, agem de forma tóxica com você, você vai entender os sinais de pessoas tóxicas na sua vida, você vai entender alguns motivos, algumas razões pelas quais essas pessoas agem assim com você, e por fim eu vou trazer para você algumas técnicas para você de fato começar a lidar com essas pessoas da forma que elas merecem ser tratadas e de uma forma também em que você consiga sair desse padrão e de fato começar a tirar a toxicidade da sua vida. Então, se você está interessado nesse tema, se você se sentiu identificado com esse tema, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Oi pessoal, eu sou a Mariana e aqui no canal Metamorfoses vocês estão vendo vídeos que tratam sobre maturidade, crescimento pessoal, de autodesenvolvimento, e hoje eu queria trazer um tema que é muito forte, muito intenso, muito impactante para pessoas que passam por esse problema, tá? E é por isso que esse vídeo tá vindo aqui nesse canal por esse motivo. É um vídeo que vai ajudar vocês a saírem desse padrão de alguma forma se você se encontra nele, tá? E também se identificar se você de fato tá convivendo com as chamadas pessoas tóxicas, tá? E para começar o vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês o livro maravilhoso que eu me baseei para trazer as informações que estão nesse vídeo aqui. Na verdade, essa pessoa que escreveu esse livro foi a primeira pessoa que usou o termo pessoas tóxicas. Então eu decidi ir direto na fonte e já ler o livro dessa mulher maravilhosa. Então eu vou recomendar muito esse livro. Quem está passando por uma situação que acha que é uma situação de toxicidade com as pessoas, né? Talvez um relacionamento abusivo, no trabalho, no relacionamento amoroso, não sei. Se é o seu caso, eu tenho certeza que esse livro vai contribuir muito positivamente na sua vida. Eu vou deixar ele aqui para vocês, a foto do livro e também o link nos comentários desse livro se você quiser adquirir, tá bom? O nome do livro é Toxic People e em português tem a tradução desse livro, eu vou deixar para vocês o link. Se eu não achar o link da tradução do livro, da versão em português, eu vou deixar o link em inglês para quem tiver interesse também, tá bom? Então é basicamente como lidar com pessoas tóxicas. Esse livro da Lillian Glass vai trazer isso pra gente, e essa, só para você entender, a autora é uma pessoa que trabalha com comportamento humano, com técnicas de comunicação em diversas áreas da vida, e ela trouxe esse livro. Então é um livro riquíssimo, cheio de exemplos do dia a dia também, porque ela atendia pessoas que tinham problemas de relacionamento abusivo. Então o livro é cheio de exemplo, o livro é cheio de técnicas e cheio também dos motivos pelos quais a toxicidade acontece na vida dessas pessoas. Então, por isso que eu achei um livro assim fundamental para quem quiser entender o universo das pessoas tóxicas, tá bom? Então a gente pode começar esse livro, a gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre o livro e trazendo basicamente 3 capítulos desse livro. Na verdade eu até vou tocar num 4º capítulo do livro também, tá? Mas se você tiver interesse de ver o livro assim por completo e ler o livro inteiro, que eu acho que vale muito a pena, não deixa de adquirir esse link, tá bom? Para você ler o livro e entender o que a autora tá falando lá dentro, porque são conhecimentos valiosíssimos que você pode aplicar nas diversas áreas da sua vida, tá? Então vamos começar esse vídeo aqui tratando o que são pessoas tóxicas. Eu vou trazer só uma definição para vocês entenderem do que eu tô falando, e depois a gente cai nos sintomas, né, nas características de pessoas que estão teoricamente ou na prática, talvez, né, abusando de você de alguma forma, que estão sendo tóxicas a você de alguma forma, para você entender, tá? O meu caso é um caso de um relacionamento tóxico? É um caso de um relacionamento abusivo? Seja com qualquer pessoa, tá? Aqui eu não tô falando só de relacionamento amoroso, muito embora seja muito comum a gente falar disso. Mas aqui eu tô falando também de questões de trabalho, eu tô falando aqui também de amigos que podem ser tóxicos a você, eu tô falando de familiares que podem ser tóxicos a você, inclusive
Tô falando de casos também em que você mesmo é a pessoa tóxica pra você. Então você vai conseguir identificar esses sinais aqui por esse vídeo, tá bom? E óbvio, gente, aqui eu sempre coloco essa informação. Esse vídeo, ele tem um cunho informativo, é pra você se inteirar mais do assunto, você entender sobre o assunto, mas é óbvio que ele não substitui um tratamento com terapeuta, né, com psicólogo, com psiquiatra, porque se de fato você tá num relacionamento muito tóxico, muito abusivo, né, é importante que você busque ajuda, que você busque terapia, alguém que possa te ajudar nesse processo, tá? Então esse vídeo é apenas para trazer informações para você e despertar a sua curiosidade, para que você se questione se de fato você tá num ambiente que é tóxico para você, num ambiente cheio de pessoas que são tóxicas a você, tá bom? Então, pessoal, vamos começar com a primeira definição que eu queria trazer aqui sobre pessoas tóxicas para vocês entenderem de quais pessoas eu tô falando, tá bom? As pessoas tóxicas são aquelas, sabe, de forma bem simples aqui trazendo para vocês, que elas vão causar algum dano à sua saúde mental, à sua saúde emocional ou à sua saúde física. E em linhas gerais, de forma bem simples, essa é uma definição para vocês entenderem. E eu posso trazer também um detalhe um pouquinho maior sobre isso, né? Vou explicar para vocês o que significaria esses danos à sua saúde mental, à sua saúde emocional e também à sua saúde física, tá bom? A gente pode ver que uma pessoa tóxica, estou lendo aqui, entre aspas, o que está escrito no livro, tá bom? Para vocês entenderem, no capítulo 1 desse livro. Uma pessoa tóxica é alguém que busca destruir você. Uma pessoa tóxica rouba sua autoestima e dignidade e envenena a essência de quem você é. Ele ou ela, a pessoa que está sendo tóxica com você, desgasta a sua resistência e, portanto, pode deixá-lo mental ou fisicamente doente. Então, basicamente, isso envolve algum dano a você. Então, se você tá sentindo que tá legal, tem uma pessoa lá no meu trabalho, um colega do meu trabalho, tem um amigo meu de infância, ou então, sei lá, tem aquela tia distante que veio morar comigo, não sei, e tá tendo certos comportamentos que estão me afetando. Eu tô começando a ficar muito mal perto dessa pessoa por algum motivo. Muitas vezes você nem sabe, ou muitas vezes nem é claro o que a pessoa tem contra você, ou o que ela tá fazendo. Mas a única coisa que você sabe dessa situação é que tá sendo danoso pra você, é que tá sendo algo que está te machucando, tá? E muitas vezes a gente demora pra acordar, gente. É uma coisa que, às vezes, a gente se sente culpado, inclusive, de pensar, caramba, como é que eu posso pensar que essa pessoa tá sendo abusiva ou tóxica comigo de alguma forma? Ela nunca me fez nada de concreto, né? Muitas vezes essa pessoa age de forma sutil. São palavras que ela fala, são expressões, são, às vezes, gestos faciais que ela tem contra você, ou que quando ela tá perto de você ela age, e esses gestos, essas frases, esse jeito dela se comportar, dessa pessoa se comportar perante você, são gestos, são falas, são expressões que te causam uma certa sensação de inferioridade, uma sensação de ser inadequado, tá? Uma sensação de que você realmente é miserável, tá? Então dá esse sentimento. Então eu acho que quem já passou por isso ou tá passando por isso vai se identificar na hora com o que eu tô falando. Eu vou trazer mais detalhe, tá? Aqui a gente tá indo na definição para vocês entenderem do que eu quero dizer com pessoas tóxicas, tá? E como que essas pessoas fazem isso? Elas causam esse dano a você. As pessoas tóxicas elas não dão suporte a você, tá? Elas não contribuem positivamente com a sua vida. Elas veem apenas o negativo em você. Ciumentos e invejosos, eles ficam felizes em ver você tendo sucesso. Na verdade, eles ficam hostis sempre que você se sai bem em alguma coisa. Isso é um ponto, tá? Como que eles fazem isso? Muitas vezes a motivação até por trás disso, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas existem diferentes casos de pessoas tóxicas agindo com você, vou explicar mais sobre isso também. Mas basicamente a gente consegue ver dois pontos. Ou quando você se sai muito bem em algo, você é bem sucedido, as coisas estão fluindo na sua vida e de repente vem uma pessoa que, não sei, né? Na teoria seria uma pessoa que deveria te dar um suporte, deveria curtir com você a sua vitória. Essa pessoa lança aquela frasezinha que, sabe, dá
aquela mordiscada, sabe? Aquele morde-a-sopra, sabe o que acontece? Ou pode ser o contrário, muitas vezes quando você está falhando, você está tendo algum resultado negativo na sua vida que você está tentando entender por que aquilo está dando errado, e a pessoa vai lá e foca naquele ponto específico da sua falha e te bota pra baixo. Ela aproveita aquela oportunidade. Quem nunca passou por isso, né? Então eu consigo ver essas duas faces da mesma moeda de pessoas tóxicas, tá? Aquelas que não celebram suas vitórias com você, ficam, na verdade, se sentem ameaçadas por isso, ou aquelas que aproveitam aquele espaço de um possível fracasso que você teve, algum erro que você teve, e elas focam naquilo e te metralham naquilo, tá? São esses dois tipos que eu consigo ver. E em linhas gerais, nessa introdução desse vídeo, por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque suas inseguranças e sentimentos de inadequação geralmente fazem sabotar seus esforços para levar uma vida feliz e produtiva. Ou seja, no fundo, são pessoas que não trabalharam as suas próprias inseguranças, os seus próprios problemas pessoais. E a gente vai ver com mais detalhe isso ao longo desse vídeo. Mas só para vocês entenderem logo em linhas gerais. Quem são essas pessoas, tá? Como que elas agem de forma tóxica com você e por que elas fazem isso. Então já deu pra dar uma geral aqui sobre esse tema pra você entender sobre o que é esse vídeo. E se você tiver interesse em continuar, vamos comigo, vamos seguir, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Eu queria começar agora que a gente entendeu essa definição do que é tóxico, né? Se você colocar aí, se você bota aí no Google pra você entender o que é algo tóxico, tá? Eu venho de uma formação de engenheiro ambiental, tá? Então a minha formação é em meio ambiente e durante a minha faculdade eu estudei muito sobre um meio ambiente tóxico, sobre um ecossistema tóxico, o que uma poluição pode causar aos seres vivos, né? Então eu consigo entender muito bem o que a toxicidade faz com a vida, tá? Isso na minha formação a gente estuda muito isso. Então eu queria aplicar essa analogia também para a questão da toxicidade no tratamento, no comportamento de pessoas, tá? No comportamento interpessoal, porque faz muito sentido. Algo tóxico, algo que polui, é algo que tá realmente drenando a vida daquele local, tá drenando a vida, tá matando os seres, tá sufocando aquela biota, tá sufocando aquela fauna, tá? Aquela fauna, aquela flora, enfim, não importa, até mesmo sufocando comunidades, tá? Então é nesse sentido que eu quero trazer a toxicidade, que não importa, na verdade, a gente vai tratar aqui sobre as causas desse problema, mas no fundo, não importa muito a causa, tá? A causa, na verdade, é para deixar você consciente por que essa pessoa age dessa forma, é para te dar informação, mas na verdade não importa a causa. Se está te causando dano, se está te machucando, se está te atingindo, isso já por si só já é uma definição de algo tóxico pra você. Ou pode ser até o contrário, tá? Você que tá aqui nesse vídeo assistindo sobre toxicidade, às vezes você vai identificar algum comportamento que eu vou citar aqui, que você faz com outras pessoas, muitas vezes sem você saber. É algo inconsciente que você tá fazendo com outras pessoas. Então, você já fica alerta também, porque isso pode se aplicar a você no fato de você estar sendo tóxico com alguém, tá bom? Então é mais um alerta aqui pra todo mundo ficar atento quando você é a vítima ou quando você é o agressor, tá? Então vamos lá. Alguns dos sintomas de quando você está sofrendo um abuso de alguém, de alguém tóxico na sua vida. Eu vou trazer alguns sintomas emocionais para esse caso, tá? E a gente pode começar aqui com o que a pessoa faz você sentir, tá bom? Alguns exemplos para você. E para começar o exemplo dos sintomas emocionais, eu queria me referir a um livro que para mim é um livro assim... É um livro incrível, não é um livro, na verdade é uma série de livros do Dr. David Hawkins, que eu já citei aqui no canal em alguns vídeos para vocês. O vídeo, por exemplo, da leveza, eu trouxe um dos livros do Dr. David Hawkins sobre os estados, né, de emocionais das pessoas, tá? E como que você transcende esses estados até você chegar a um estado de leveza, tá? Um estado de paz, de leveza, mas no geral a gente tem os estados mais inferiores
superiores, que são os estados de sofrimento, que são os estados em que você tá vibrando baixo mesmo, tá? Que a sua emoção tá com sentimentos muito negativos. São a escala, né? A escala dos sentimentos ou das emoções de Hawkins, tá? E o livro que eu quero falar sobre isso, né? Eu não tô trazendo ele aqui fisicamente pra vocês, mas eu vou trazer a ideia que esse livro traz, que é o Letting Go, né? O Deixar Ir. E também o outro livro do Dr. David Hawkins, que eu também tenho aqui em casa. Eu vou trazer um vídeo sobre esse livro também nos próximos vídeos aqui do canal. Eu vou falar sobre ele, sobre transcender os níveis de consciência do Dr. David Hawkins também, tá? Que eu vou deixar esses dois livros aqui pra quem tiver curiosidade. Você pode dar uma olhada no link, dar uma olhada nesses livros que são fantásticos, que falam sobre a escala de emoções. E por que eu estou trazendo a escala de emoções aqui pra vocês, tá? É pra vocês entenderem como que pessoas tóxicas colocam você num estado de consciência baixo, num estado de consciência em que você fica com as suas com as suas emoções reduzidas, com as suas emoções num nível tão baixo, tão negativo, em que você não tem recursos para sair desses níveis e você realmente se sente miserável. É por isso que eu tô trazendo essa informação aqui no vídeo. Vou deixar aqui para vocês na tela também a foto com todos os estados das consciências, né, os níveis de consciência do Dr. David Hawkins também, para vocês verem que vai desde a culpa, a vergonha, né, a vergonha tem a morte e a vergonha, que são os estados mais baixos, junto com a culpa, né, com a apatia e tudo, até seguindo para os estados mais avançados, que são os estados de emoções bem positivas e iluminadas, tá? Então é uma longa jornada aí de vida que a gente tem para chegar nesses estados superiores, tá? Mas o meu foco aqui é mostrar pra vocês que sim, pessoas externas podem ser tão tóxicas a gente, que podem drenar nossa energia e levar a gente lá pra baixo. Muitas vezes você vibrando numa consciência, um estado de consciência, né, de emoção positivo, né, seguindo com a sua vida, e vem uma pessoa tóxica e você não tá preparado pra lidar com uma pessoa assim, e ela vai e te coloca pra baixo, tá? Então é nesse sentido que eu tô falando. Então, agora que a gente entendeu um pouco das escalas emocionais, eu só trouxe pra vocês um pouco, eu queria citar pra vocês alguns dos sintomas emocionais que tem a ver com esses sintomas, com essa escala, né, de vibração, com a escala de sentimentos do Dr. David Hawkins, que é, por exemplo, pessoas que te fazem sentir vergonha, culpa, apatia e tristeza, que são os estados mais negativos dessa escala. Então, essas pessoas tóxicas, elas deixam você sem forças, sem energia, com a energia completamente drenada, triste, deprimido, vazio, sem esperanças, desvalorizado, ou então mais burro ou menos capacitado, sujo, ou com o sentimento de que você tem nojo de você mesmo ou de alguma coisa que tá acontecendo, e a pessoa vai e te coloca esse sentimento de que você tá se sentindo, sabe, aquele sentimento de sujeira mesmo, tá? Não atraente, a pessoa pode te colocar num estado em que ela te bota tão pra baixo que você sente que você não é atraente mais, como pessoa, tá? Como pessoa. Que no fundo você começa a sentir, cara, será que essa pessoa não gosta de mim? Não é possível que ela tá me fazendo esses comentários assim tão ofensivos, mas de uma forma tão indireta, né? Muitas vezes esses comentários vêm de forma indireta. Ou envergonhado com piadinhas de mau gosto, ou então eternamente julgado ou criticado, como se você nunca fosse bom o suficiente ou correto em alguma situação, tá? Colocado para baixo novamente, isoladamente, te colocar isolado frente a outras pessoas, ou tratado de forma diferente em público, quando comparado com um tratamento em privado. Então essas pessoas, muitas vezes elas agem dessa forma covarde, em que em público você é tratado com respeito, mas quando entra no privado, quando você tem uma reunião com essa pessoa, só você e ela, né, um encontro, alguma coisa, essa pessoa vai e te bota pra baixo, mas na frente dos outros ela é ótima. Então é uma pessoa meio que duas caras, tá? A pessoa te faz se sentir desrespeitado, emocionalmente abusado, te faz chorar frequentemente. Então eu posso estar falando aqui no cenário de um trabalho, você tem um chefe, um colega de trabalho, que tem uma reunião com você, você chora depois dessa reunião. Tô falando de ambiente acadêmico, também pode acontecer com o supervisor, pode acontecer com outros colegas de profissão também. Tô falando aqui de algo que pode acontecer com professores dentro da sua escola, né, dentro da sua faculdade, não sei, que fazem você chorar. Ou então até mesmo relacionamentos abusivos dentro da tua casa. Tô falando de uma esposa, um marido, tô falando de alguém da sua família que mora com você ou que não mora com você, mas que quando tá com você te faz chorar, te bota pra baixo, tá? E você também sente um alívio estranho,
Quando essa pessoa não tá com você, quando ela foi embora, quando ela tirou férias, quando ela sumiu do mapa, você se sente aliviado de alguma forma e você não sabe explicar porque você se sente até culpado de se sentir aliviado que essa pessoa não tá perto de você. Olha que coisa, tá? Isso são alguns sintomas de quando a pessoa te bota pra vibrar nessas emoções super negativas. Da vergonha, da culpa, da apatia e da tristeza. Agora, um outro nível, né? Que agora voltando pra escala de emoções, o nível do medo ou da ansiedade, que já vibra um pouquinho mais alto, mas ainda é super negativo, tá? Essa pessoa te faz sentir tenso, nervoso, ansioso, intimidado, submisso, ou então muitas vezes a pessoa te trata de uma forma que você reage de forma agressiva, porque é como se você quisesse se defender, mas não soubesse como. Então você se torna agressivo, tá? O que é algo diferente do teu normal. Não tô falando de uma pessoa que já é normalmente agressiva, mas tô falando que você é uma pessoa normal, age normal com as pessoas, mas existe aquela pessoa em particular que quando fala com você, você já toma um tom agressivo, responsivo, e isso não é o seu normal, tá? E, por fim, essa pessoa te faz sentir raiva, ela te faz sentir irritado, ela te faz sentir com mau humor, ou então traído, alguma coisa que ela faz com que pareça que ela é duas caras, que ela realmente fala mal de você pelas costas, tá? Você sente que você precisa escapar dela ou dos sentimentos que ela gera em você por meio de algum vício ou de alguma compulsão. Então, digamos que você tá aí trabalhando com essa pessoa há algum tempo, ou você tá num relacionamento amoroso com essa pessoa e você se sente tão tenso, estressado, castrado com essa pessoa, que você começa a desenvolver algum tipo de vício. Bebida, videogame, álcool, né? Álcool, bebida, fumo, não importa, tá? Você tem que fugir. Você tá fugindo dessa realidade por alguma compulsão, tá? E também você imagina, num caso até um pouco mais extremo, você imagina vendo essa pessoa sofrendo ou pagando pelos pecados dela. Você tem tanta raiva dela que você tem esse sentimento de caramba, como eu queria que essa pessoa sofresse também. Às vezes é até inconsciente, você nem sabe disso, tá? Ou então você se vê feliz pela possibilidade de nunca mais ver essa pessoa. Isso é claro, gente. Quando você começa a ter esses sentimentos, gente, não dá outra. A pessoa tá agindo toxicamente com você. É uma pessoa tóxica na sua vida. E é por isso que eu quero definir e deixar isso bem claro. Porque muitas vezes seres humanos não sabem se comunicar direito. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes a gente tá evoluindo nesse planeta, a gente veio pra cá pra evoluir, a gente tá aprendendo a se comunicar. Tudo bem, aconteceu uma vez ou outra, às vezes a pessoa fez sem querer, ela não tinha entendido, tudo bem, te magoou, isso não nega o fato de que tenha te magoado, mas muitas vezes essa pessoa não teve a intenção. Eu entendo, casos assim acontecem, mas quando é uma coisa que acontece repetidamente, é a mesma pessoa agindo com você da mesma forma durante muito tempo, ou então ela age dessa mesma forma com todas as pessoas de um certo nível social, ou então de uma certa, por exemplo, a pessoa que trata assim garçom, é uma pessoa que trata assim os seus subordinados, né, os seus empregados, é uma pessoa que trata assim os seus estudantes, uma pessoa, vocês estão entendendo o que eu tô falando? É uma relação de poder, em que a pessoa tem que botar pra baixo quem tá no poder, tá num nível abaixo dela, em termos de status, tá? Em termos de poder que eu tô falando, tá bom? E esses são os sintomas emocionais. A gente pode pular agora para os sintomas físicos, porque sim, acreditem, quando você começa a se sentir emocionalmente drenado por uma pessoa, ou injuriado, ou maltratado, danado não, mas no sentido de ter causado dano a você, você pode sim desenvolver pelo estresse e pela tensão do momento, desenvolver algo físico. Então, por exemplo, essa pessoa te faz sentir dor de cabeça, náusea, tensão no pescoço, nas costas, na mão, no rosto, tá? Envergonhado, respiração acelerada, coração acelerado, tipo taquicardia quando você tá perto dessa pessoa, sabe? Eu já senti isso, inclusive, com meus superiores uma vez, que eu trabalhei no local e eu me senti um pouco assim também, tá? E eu não sabia o que era um relacionamento tóxico até aquele momento, tá bom? Sensação de ataque de pânico, né? Você tá ganhando ou perdendo muito peso por você tá num convívio com uma pessoa assim, então isso pode se dar, é um exemplo de talvez um casamento que esteja sendo tóxico pra você e que você tá se sentindo drenado, então esse ganho excessivo de peso ou essa perda excessiva de peso pode ser um resultado de um relacionamento tóxico que você tá desenvolvendo aí, tá? Com baixa energia perto dessa pessoa também, você sente repulsa, você se sente agredido ou como se você quisesse fugir, tá? Ou então aquela sensação de suar frio,
antes de se encontrar com essa pessoa. Então eu já vi vários casos, inclusive lendo no livro, vários casos dessas coisas acontecendo em ambiente de trabalho, que a pessoa, ela tá presa naquele trabalho por conta do salário dela, né? Eu entendo que tenha situações assim, tá? E que muitas vezes um chefe, né, um colega de trabalho abusa dessa sua vulnerabilidade pra ser tóxico com você. Eles observam essa vulnerabilidade, tá? E agora um outro ponto é a questão dos comportamentos ou da comunicação. Um outro sintoma, mas com relação à comunicação particularmente falando, tá? A pessoa te faz sentir pisando em ovos, ou seja, você tem medo de ser você mesmo ou dizer o que você pensa perto dessa pessoa. A pessoa te faz sentir sem palavras, sem resposta, intimidado. Você não consegue debater as ideias, porque se você faz isso, a pessoa sempre tem razão no final. Ela sempre dá um jeito de fazer com que você esteja errado, tá? Gaguejando ou gritando, se você necessita, você começa a gaguejar que você tá nervoso perto dessa pessoa, ou você sente que você precisa gritar porque você não é ouvido, tá? Você não é respeitado, não é ouvido. Você se sente pequeno e acuado porque você tá tendo uma comunicação que é desumana, dura, agressiva ou hostil, ou até mesmo uma comunicação sarcástica que a pessoa tem com você, tá? Você se sente desanimado pela comunicação, inclusive não verbal dessa pessoa. A comunicação não verbal, eu tô falando de gestos, eu tô falando de expressões faciais aqui, tá? Tudo isso, sabe aquela sensação da pessoa fazer aquele olho, revirar o olho assim, ó? Sabe, esse tipo de coisa? Então, quando a pessoa faz isso de forma muito repetitiva, isso mostra uma clara falta de respeito, tá bom? Você se sente repelido pelo som da voz dessa pessoa ou pelo tom da voz dela. Você já ouve a voz dessa pessoa do longe, você já se sente arrepio, frio na espinha, arrepio, sabe? Ou então você fica muito em paz quando você está passando um período longe dessa pessoa, tá? E a pessoa, né? Agora esse por um ponto, agora um outro ponto. A pessoa, você vê que essa pessoa fala mal de você, faz brincadeiras sarcásticas ou de mau gosto sobre você, mas no fundo ela diz que foi só uma brincadeira. E você leva tudo muito a sério, foi só uma brincadeira, você não tem senso de humor. Quem já passou por isso aqui, tá? Ou então a pessoa nega tudo o que você faz ou o que você diz e sempre diz que você está errado ou inadequado. Ou seja, a culpa nunca é dessa pessoa, a culpa é sempre sua, tá? No fundo, gente, há uma sensação de que vocês falam línguas diferentes e não conseguem se comunicar na mesma língua. Essa é a sensação que dá, tá? De uma pessoa que é tóxica com você. E repito, pode ser em diversas áreas da sua vida, tá bom? Você pode aplicar pro teu caso aí. Tá? Então, portanto, pessoas tóxicas, elas podem mudar a maneira como você se comporta e a maneira como você se sente. Então, é uma coisa interna e externa que elas estão causando a você, tá? E no livro eu queria trazer para vocês aqui um exercício que a autora passa no livro que eu achei interessante para trazer. Caso você ainda esteja em dúvida, eu já te falei vários sintomas aí de pessoas que são tóxicas e estão causando estresse, tensão e toxicidade na sua vida. Mas se ainda assim você não ficou convencido, você não tem certeza se isso que você está vivendo pode ser tóxico ou não, eu vou trazer um exercício para você fazer. Faz sozinho aí na sua casa, tá? E reflita sobre esse exercício. A ideia, esse é um exercício do livro, inclusive, tá? Então tô trazendo isso aqui para vocês. Faça uma lista de 5 homens e 5 mulheres que dificultaram a sua vida ao longo dos anos, tá? E nessa lista reflita sobre todos essas pessoas que tiveram na sua vida desde a infância até o presente. Tem que ser uma lista de longo prazo. É uma lista lá de trás. 5 homens, 5 mulheres que dificultaram a sua vida. Considere por que você não se importa com essas pessoas. Ao lado dos nomes dessas pessoas, liste 3 ou 4 características negativas que essas pessoas possuem. Então, são essas pessoas que de fato marcaram a tua vida, tá? Se você não conseguir listar aí 5 homens ou 5 mulheres, lista quantas pessoas você conseguir listar. Às vezes pode ser até uma pessoa na tua vida, não sei qual é o teu caso. Se você for muito afortunado, ninguém, né? Mas eu acho muito difícil não ter ninguém, tá? Mas de toda forma, lista aí essas pessoas que dificultaram o teu caminho e não foram pessoas que de fato queriam te ver melhor, queriam ver você melhorando como pessoa, tá? É esse nível que eu tô falando. E aí coloca essas características negativas dessas pessoas. E podem ser características como: a pessoa foi ignorante comigo, a pessoa era grossa, a pessoa era estúpida, a pessoa falava palavrão perto de mim ou sobre mim, a pessoa ela fugia de mim e não dava satisfação, ela simplesmente não ligava pra mim, ou a pessoa era muito
muito crítica, tava sempre me criticando e me julgando muito. Esse tipo de coisa que eu tô falando, essas características negativas, tá? Ou outras que vierem à tua cabeça, tá? E no final, eu quero que você compare as suas listas dos homens e das mulheres e das características que elas tinham e veja quantos traços negativos cada uma dessas pessoas vai compartilhar entre si. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada uma dessas 5 pessoas que você listou, homens ou mulheres, eu quero que você compare as características que cada uma delas vai ter e ver se elas têm características semelhantes ou diferentes, tá? Se forem semelhantes, vamos dizer aí que das 5 pessoas, 4 delas da tua vida eram pessoas que eram muito julgadoras, eram muito críticas sobre você e não deixavam você expressar a tua voz, expressar a tua opinião, não sei. Nesse caso, você vai entender, as pessoas são tóxicas comigo no quesito de serem críticas, ou elas são tóxicas comigo no quesito de serem pessoas que me ignoram, ou são pessoas que são tóxicas comigo no quesito de serem agressivas. Então é isso que eu quero que você identifique para você ver aonde que tá a tua vulnerabilidade, porque no fundo, se essas pessoas estão agindo assim com você repetidamente, você tem repetidos ciclos de pessoas agindo assim com você, é porque existe alguma vulnerabilidade em você que você ainda não tratou. Então isso é uma forma de você se tornar consciente sobre a sua vulnerabilidade perante pessoas tóxicas, tá bom? Então a gente agora pode seguir, né, para entender os comportamentos tóxicos. Eu falei para vocês agora, falei de definições de pessoas tóxicas, falei de sintomas que pessoas tóxicas causam em você, e agora a gente vai entender os comportamentos no ciclo, no detalhe, qual é o ciclo da toxicidade, como é que ele acontece com as pessoas, tá? Então você vai entender isso. Isso aqui a gente já tá falando do capítulo 2 do livro, tá? Então, pra gente entender sobre a linguagem tóxica, tá? E você vai ficar mais atento sobre isso. As pessoas revelam o que elas realmente pensam pensam sobre nós por meio dos comportamentos tóxicos que elas têm com a gente. Então, nesse caso, você tem que ouvir não apenas o que a pessoa tá falando pra você, tá? Às vezes ela tá falando uma coisa pra você, mas no fundo, o que tá sendo realmente dito naquela frase que ela tá falando pra você? Tá? E tem vários exemplos no livro para você entender. Então, eu vou trazer um exemplo do livro que eu me lembro que eu achei bem interessante, assim, me chamou muita atenção. 2 amigas, eram amigas de infância, tá? E elas sempre conversavam sobre a questão de terem família, né? E terem seus maridos, terem sua família. E nessas 2 amigas, uma delas fica grávida, tá? Isso é um exemplo, acho que tá no capítulo 2 do livro, para quem tiver interesse, tá? E aí, uma delas fica grávida antes da outra, né? E aí ela vem e fala pra melhor amiga dela, caramba, eu tô grávida. E aí a amiga responde pra ela assim, que bom, parabéns, viu? Parabéns. Vocês veem o tom monótono que eu tô falando? Não foi um tom de caramba, parabéns! Não, foi um tom monótono, inclusive com um sorrisinho assim falso, amarelo, sabe? Então, o que foi dito? Foi dito, parabéns, que você seja muito feliz. Mas no fundo, o que foi dito? Foi um sentimento de repulsa que essa pessoa desenvolveu sobre a outra amiga que estava grávida. Um sentimento de inveja, não sei, tá? Então, você tem que estar atento ao que realmente é dito por trás das palavras que são ditas, tá? Porque pessoas tóxicas agem assim. Elas podem agir de forma super direta, mas muitas vezes super indireta, tá? Então eu quero mostrar pra vocês qual é o ciclo que acontece quando a toxicidade está acontecendo. Então isso é muito importante pra você identificar se esse ciclo tá acontecendo com você. Primeiro, a pessoa tóxica vai machucar a vítima com seus comentários negativos. E muitas vezes, eu só quero ressaltar, já falei pra vocês, que muitas vezes não é que a pessoa tenha má intenção. Às vezes a pessoa tá causando um comportamento tóxico a você, mas ela não teve a intenção de fazer isso. Ela fez isso de inocência mesmo, tá? Foi por falta de habilidade de comunicação ou ignorância mesmo dos sentimentos da pessoa. Ela não tinha noção disso. Pode acontecer, tá ok? E muitas vezes isso não... como que eu vou dizer pra vocês? O comportamento tóxico aconteceu, então não justifica. Era isso que eu queria dizer, não justifica. Mas muitas vezes a pessoa não é má, não é uma pessoa maldosa. Simplesmente ela não teve a intenção e foi uma falta de habilidade dela. Tá tudo bem. Agora, existem pessoas que fazem com mais intenções, e é sobre essas pessoas aqui que eu tô falando, tá? As pessoas com mais intenções, elas fazem um comentário negativo, pode ser de forma direta ou indireta, e quando, por exemplo, eu vou trazer a questão da questão indireta, e um caso que a autora cita no livro são os elogios indiretos. E por que eu tô falando elogios, né?
A pessoa elogia você por algo que você tem, mas ela logo depois joga um veneninho por trás para dizer exatamente o que no fundo ela queria dizer. Então, por exemplo, a real intenção por trás, dessa frase que essa pessoa falou era, na verdade, eu não gosto de você, eu não suporto você, ou eu estou com inveja de você, tá? Pode ser muito isso. Então, por exemplo, né, eu lembro que no livro ela falou alguma coisa do tipo, caramba, querida, como você é linda, nossa, amei seu vestido, você está linda nessa festa, né? Mas você sabia, né, que o seu filho ali tá super mal vestido e que ele faz isso. Ou seja, a pessoa começou falando uma coisa pra te deixar feliz, uma pessoa pra te elogiar, mas no fundo que ela queria fazer uma crítica sobre o seu filho, algo do tipo, tá? Então no livro tem muitos exemplos disso. Então no fundo, a real intenção por trás dessa pessoa não era te elogiar e dizer como você tava bonita, né? Mas no fundo era agredir você. Era isso que ela queria fazer, tá? E esses são os comentários indiretos, os elogios indiretos, e também o tom de voz vai dizer muito pra você. Então se você tá na dúvida se essa pessoa é tóxica ou não, começa a perceber o tom de voz que ela está usando com você. É um tom sarcástico? É um tom malicioso, ou rude, ou até agressivo? Se for isso, presta atenção, fica de olho aberto, porque pode ser sim uma pessoa querendo te agredir, tá? Ok. Então, o primeiro ponto desse ciclo é: a pessoa vai e machuca a outra. Ela fala um comentário que é tóxico para outra pessoa. O segundo ponto desse ciclo: a vítima se sente magoada, ferida, chocada ou até com raiva, tá? Então vem a reação da vítima. Primeiro a gente tem o ataque, depois a gente tem a reação da vítima, que pode ser uma reação de choque, pode ser uma reação de tristeza, pode ser uma reação de culpa, pode ser uma reação de muita raiva, depende da pessoa, tá? E aí, um terceiro ponto: a vítima que sofreu esse ataque, esse abuso, ela tenta racionalizar por que isso aconteceu. Isso pode ter acontecido porque, não sei, porque a pessoa estava num dia ruim. Isso pode ter acontecido, não sei, porque ela não sabe se comunicar direito. Ou então, muitas vezes, a pessoa realmente vê a má intenção que tá ali por trás. Isso tá acontecendo porque ela tá com ciúme ou com inveja de mim. Então, a vítima tenta entender o porquê que aquele comentário malicioso foi feito, tá? Ou então, muitas vezes essa pessoa que te agrediu, ela pode muito bem estar querendo ser engraçadinha e ser a sensação do grupo porque ela é engraçadinha e faz piada, né? Mas muitas vezes essas piadas são sem graça, são piadas que vão te colocar pra baixo, são piadas que falam mal de você. E nesse caso você não pode aceitar esse tipo de coisa, tá? Já passei muito por isso, por sinal, que eu ria muito de piadinhas, que eram piadinhas hahaha, engraçadinhas, mas que falavam mal de mim e que eu não conseguia me portar e me posicionar sobre essas piadinhas. Já engoli muito sapo, gente. Já engoli tanto sapo que eu chego aqui nesse vídeo e tô colocando toda a minha frustração em cima desse vídeo aqui pra vocês verem que são coisas que a gente, quando vai amadurecendo, a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que se posicionar, tá? E essas brincadeirinhas de mau gosto, no fundo, elas mostram pra gente, né, muito da verdade do que aquela pessoa pensa sobre você, né? Então, se a pessoa fala, ai, você é tão burrinha, hahaha, no fundo, muitas vezes ela pode de fato pensar que você é burrinha ou que você é boazinha demais. E aí ela fala isso pra você porque na real é o que ela pensa. Não, eu tô só brincando. Mas no fundo pode ser o que ela pensa, tá? Então você tem que ficar atento também. E se for isso, deixa a pessoa pensar o que ela quer pensar de você. Você não tem que convencer ninguém de que você é bom ou ruim. Você não tem que fazer, não é o teu papel. O teu papel é simplesmente, se a pessoa falou isso, ela pensa isso, mas você não pode aceitar isso pra você. A tua responsabilidade sobre tudo isso é você se defender e você não aceitar o que é de negativo que vem pra tua vida. Agora, quando é uma crítica, que é uma crítica genuína, é uma crítica que é pra te fazer crescer, é uma crítica com boas intenções, geralmente essas críticas vêm de pessoas que gostam de você, de pessoas que têm carinho por você e que falam isso com cuidado, falam com amor, falam num tom de voz que não é pra te agredir, é um tom de voz pra que você de fato fique atento e tente melhorar alguma característica que possa estar dificultando a tua vida. E isso é outro ponto. Aqui eu tô falando de brincadeiras maliciosas, eu tô falando de críticas maliciosas e a gente tem que estar atento pra identificar, tá? Então, tem essa questão, né? Muitas vezes a pessoa justifica que, que coitada, a pessoa não sabe se comunicar direito, ela não tem habilidades de comunicação. Mas não importa, gente. A pessoa não ter habilidade de comunicações desenvolvidas está fazendo você ficar magoado, está atingindo você. Então, é por isso que a gente tem que estar atento com essas linguagens tóxicas, tá?
Porque no fundo não adianta muito a gente racionalizar. É importante para você entender, para você conectar os pontos. E você, inclusive, quando você racionaliza sobre o que está acontecendo, isso vai fazer você evitar que essa situação se repita no futuro. Você vai tentar buscar soluções para isso. Então, é um ponto positivo racionalizar. Mas no fundo, não vai apagar o que foi feito. Não vai apagar o abuso que você sofreu dessas pessoas tóxicas, tá bom? Porque a vítima vai continuar ferida, tá? Então, tem uma frase do livro que eu acho legal citar aqui pra vocês. Embora eu acredite firmemente que a maioria das pessoas não tem a intenção de magoar ou machucar os outros, ou fazer com que eles se sintam infelizes, quando eles saem da linha, definitivamente precisam ser colocados em seu devido lugar. Então, aqui tá uma parte que a autora fala da causa, né? Essa primeira parte dessa frase, ela fala muito da causa, né? Que muitas vezes a pessoa não teve a intenção maliciosa, ela pode ter, mas muitas vezes ela não tem. Mas isso não impede o fato de que você tem a obrigação com você mesmo, por amor próprio, de colocar essa pessoa no lugar dela e não deixá-la te atingir de novo, tá? Então, isso pode acontecer com uma outra pessoa com você, mas também pode acontecer, essa linguagem tóxica, também pode acontecer de você com você mesmo. Você se criticando muito, você se colocando muito pra baixo, tá? E quando a gente é o próprio agente tóxico da nossa vida, a coisa tá muito complicada pra gente. É uma questão da gente estar com o olho muito aberto, inclusive entrar em terapia, se for o caso, pra você considerar, tá? Entrar em terapia para você melhorar isso em você, porque quando você é a pessoa que se vê como alguém de baixo valor, alguém ruim, alguém que sabe que não tem nada a agregar no mundo e você se coloca para baixo, então as pessoas vão começar a te enxergar assim também, porque o que a gente vê da gente, os outros veem na gente também. Então vocês têm que ficar atentos, tá bom? Sobre isso. É um dos comentários, né? Muitas vezes a gente deixa a porta aberta para as pessoas tóxicas entrarem na nossa vida. Então se tem, eu parei para reparar isso também. Recentemente, muitas pessoas tóxicas, eu tô falando tóxicas aqui, mas num sentido de crítica, tá? Muitas pessoas críticas começaram a entrar na minha vida numa mesma época, tá? E elas vinham de todos os lados, eu não tava entendendo porque que isso tava acontecendo. Inclusive, eu tenho até um vídeo no canal sobre críticas. Então, se você tem interesse em entender sobre a questão da crítica em si, clica nesse vídeo que ele vai ser importante pra você. Mas eu não tava entendendo porque que isso tava acontecendo comigo. E aí eu comecei a estudar o caso, a entender, reparar, pensar, refletir, inclusive conversar com pessoas sobre isso, né? E aí eu comecei a entender, caramba, muitas vezes eu sou a própria pessoa crítica da minha vida. Então eu tô deixando a porta aberta para outras pessoas virem, me criticarem e eu aceitar essas críticas maliciosas e não bem intencionadas dessas pessoas, tá? Então muitas vezes é você que tá abrindo a porta. E agora a gente pode puxar, né? Eu posso trazer aqui pra vocês a questão dos gatilhos tóxicos, porque isso faz parte da linguagem tóxica que esses abusadores usam. Então, toda vez que você ouvir frases desse tipo, por favor, abre seus olhos, fica atento, porque pode ser que um abuso esteja chegando aí pra você e você simplesmente, o teu caso não é ficar desesperado, ai meu Deus, tem um abusador aqui, não. É você ficar atento com isso e falar, esse abusador não vai me atingir mais. Vou colocar essa pessoa no lugar dela. Ponto. É isso que eu quero de você nesse vídeo aqui, tá bom? Então, alguns dos gatilhos e das frases que você tem que estar muito atento. Você deveria... quando a frase começar assim, você deveria... abre teu olho, tá? Porque a pessoa pode falar isso de uma forma amorosa, gentil e delicada. Ela não precisa falar, você deveria. Entende? Então, depende muito. Por que você fez isso? Ou então... você deveria ter feito isso. Ou então, é melhor você fazer isso. Ou então, eu não concordo. Ou então, de jeito nenhum. Ou então, eu não acredito nisso. Ou então, isso não é verdade. Frases desse tipo já dão um tom de agressividade. Um tom de, caramba, peraí, calma. Está ultrapassando os limites aqui, tá? Quando a mesma ideia que você quer passar para uma pessoa pode ser uma ideia genuína, tá? Uma ideia realmente importante. Quando isso acontece, existem formas e formas de falar, tá? Então, tenta sempre usar de uma forma gentil, com amor, e observe em você também, né? Um outro ponto que eu acho que é interessante observar é quais são as suas intenções também quando você fala com uma pessoa e fala frases desse tipo assim para essa pessoa. Digamos que seja um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa sua. E aí você chega e fala, você não deveria ter feito isso.
Olha o tom que você tá usando, olha a frase que você tá usando. E muitas vezes o que você quer dizer é: poxa, eu gosto tanto quando você faz isso pra mim. Olha a diferença de tom, olha a diferença de intenção, entende? Então, a forma que você fala, você pode agredir os outros. Então, é por isso que eu falei pra vocês ficarem atentos com esses gatilhos tóxicos, tá? Porque esses são gatilhos de pessoas altamente críticas também, tá? O que pode atingir você. Então, agora que a gente entendeu como que se dá o ciclo da toxicidade, tá? A gente pode pular agora para as causas. Por que as pessoas tóxicas agem dessa forma, tá? E faz muito sentido isso e é uma resposta no livro que é tão direta ao ponto. É basicamente por questões de ciúme ou inveja. A raiz do comportamento de pessoas tóxicas cai nisso, cai no ciúme ou na inveja. E eu vou explicar o porquê. Vocês vão entender um pouco melhor. A pessoa pode muito bem ter algum tipo de sentimento de inadequação, tá? Causado pelo que você tem, pelo que você faz, o que tá acontecendo na sua vida. Digamos que você tá com algum sucesso aí na tua vida, amorosa, profissional, financeira, e algumas pessoas podem ser pessoas até próximas a você, pessoas que, sei lá, estão na tua vida desde sempre, mas elas chegam com uns comentários assim, e elas começam a te botar pra baixo, e aí você começa a ver que no fato, né, de fato, no fundo, muitas vezes essas pessoas estão agindo assim porque elas não têm o que você tem e elas queriam ter, tá? E aí esse sentimento causa nessa pessoa que é a abusadora, causa nela um sentimento de inadequação. Caramba, essa pessoa tem o que eu queria ter, então você começa a se sentir inadequado, né? A pessoa abusadora se sente inadequada. Depois da inadequação, ela começa a se sentir frustrada que ela não consegue alcançar aquilo, tá? Ela se sente mal sobre si mesma e por ela não ter esse mesmo resultado que ela acha que ela gostaria de ter e que você, por algum acaso, você trabalhou para isso e você está tendo esse resultado na sua vida, tá? Então, e esse sentimento de frustração vai gerar nela esse ímpeto, muitas vezes impensado, de agir de forma tóxica com você, tá? Então, o que a autora fala é que o ciúme e a inveja, eles são elementos chaves que destroem a maioria dos relacionamentos. Aqui eu estou falando todos os tipos de relacionamentos, tá? Relacionamentos humanos, tá bom? O ciúme e a inveja. Então, o que acontece nesse caso? Vamos dizer que temos duas pessoas, tá? A pessoa 1, ela ganha algo ou vence algo. Então, algo que essa pessoa 2 também queria muito, né? Então, essa pessoa 2 se sente inadequada, frustrada e começa a invejar, e daí o comportamento tóxico acontece. É esse o ciclo, né? E a justificativa para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? E esses sentimentos tóxicos, esses comportamentos tóxicos são todos os que eu falei agora na parte anterior do vídeo, quando a gente fala da linguagem tóxica, né? Como que acontece essa toxicidade, tá bom? Então agora vocês, deu para entender que a raiz do problema está dessas pessoas abusadoras e tóxicas aqui, elas têm no fundo, gente, uma grande infelicidade, tá? Vamos parar pra pensar sobre isso, porque olha só, se você tá feliz com a sua vida, se você se sente realizado, e não precisa ser realizado no sentido de, ai meu Deus, eu sou rico, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho filhos lindos, eu moro numa mansão, eu tenho o melhor emprego do mundo. Não, essa questão eu já falei pra você em outros vídeos aqui, o vídeo de autenticidade, vocês vão ver isso, tá? Eu vou deixar marcado aqui nos cards, que uma vida plena é aquela vida em que você vive a sua verdade, é aquela vida em que você faz o que você veio pra fazer, uma vida que tá alinhada com o teu propósito. Isso é uma vida plena, e isso não quer dizer você ser tremendamente rico, você ter o melhor casamento do mundo, não, isso quer dizer você estar em paz com você mesmo, isso é vida plena. Uma pessoa que não está com uma vida plena e é infeliz, ela pode desenvolver esses comportamentos de ciúme, de inveja, que vão acarretar em comportamentos abusadores e tóxicos a outras pessoas. Então, essa é a grande causa. A gente não precisa nem detalhar muito mais sobre isso. Então, toda vez que você pensar sobre pessoas que estão tendo comportamentos tóxicos com você, para pensar, caramba, essa pessoa deve ser muito infeliz. Essa pessoa deve estar realmente numa fase de vida muito ruim. Então, não que isso justifique ou te faça ser uma pessoa que não vai agir sobre o problema. Você tem que agir. Mas você vai começar a entender
a raiz desse comportamento, tá? E agora que a gente entendeu isso, né, entendeu a causa, a gente entendeu a definição, os sintomas, como que se dá o ciclo, como é que são os comportamentos e a linguagem tóxica dessas pessoas e o porquê que elas são tóxicas, a gente agora finalmente consegue ir para algumas técnicas que vão te ajudar de forma muito prática na sua vida para você lidar com pessoas tóxicas. O livro cita 10 técnicas para você lidar com essas pessoas. Eu trouxe nesse vídeo 5 delas, que eu achei que eram técnicas que eram mais práticas e que podem te ajudar de uma forma mais imediata, tá? Se vocês quiserem muito, eu posso trazer as próximas 5 técnicas num próximo vídeo aqui do canal. Vocês podem botar aqui nos comentários, se vocês quiserem, eu gravo esse vídeo para vocês com mais detalhes sobre o resto do livro, né? Porque aqui eu tô trazendo os capítulos 1, 2, 3 e 6, tá? Metade do capítulo 6, na verdade. A outra metade são os outros 5 comportamentos. Então, se vocês quiserem mais informações, eu posso trazer um outro vídeo. Só coloca aqui nos comentários que eu vou saber que vocês querem isso e aí eu gravo pra vocês, tá bom? Então, vamos começar com a técnica número 1, que segundo o autor é a técnica mais importante. Então, fica atento. Se é a técnica mais importante, essa você tem que trabalhar nela, tá? O nome da técnica é explosão de tensão, tá? E, gente, em poucas palavras, é uma técnica de respiração, tá? E calma, deixa eu explicar como é que ela funciona pra você ver como é que ela é efetiva na tua vida. Essa técnica, o que tá por trás dessa técnica, né, é que você vai ganhar um controle físico sobre as suas emoções. Quando você começa a respirar de forma controlada, você vai evitar a explosão da emoção. É esse o ponto que a autora chega, tá? Então você começa a oxigenar o seu cérebro e com essa oxigenação você reduz a tensão e recupera o equilíbrio do teu corpo, fisicamente falando, tá? Não tô falando de uma coisa assim, aérea. Eu tô falando de uma coisa física. Você está equilibrando a parte física do teu corpo. E dá um efeito calmante natural pra você, tá? Então, basicamente, como é que você faz isso? Tá? Primeiro, é a técnica pra você se acalmar e evitar explodir em cima de um abusador, de uma pessoa tóxica pra você. Então, a primeira coisa que você vai fazer, a pessoa te deu um comentário tóxico que você ficou espumando de raiva. Respira, calma. Inspire pela boca por 2 segundos. 1, 2, tá? Segure a respiração por 3 segundos enquanto pensa nessa pessoa tóxica. Então você vai pensar, segura por 3 segundos. Ok? Continue pensando na pessoa enquanto você literalmente sopra para fora do seu sistema com todas as forças até ficar sem ar. Então agora é uma parte de expiração. Você coloca pra fora pensando que toda essa toxicidade que chegou pro teu campo, que chegou pra você, tá indo embora com a tua expiração, tá? Então pare por 2 segundos e não respire. 1, 2. Pare por 2 segundos e não respire. Repita essas etapas de inspiração, segurar e expirar e segurar de novo, tá? Repita isso, essas etapas, para você relembrar as ações e palavras tóxicas que você sopra pra fora. Então você vai ejetar completamente essa pessoa e a toxicidade que ela trouxe pra você do teu sistema, tá? Repita esse procedimento mais uma vez, continuando a soprar a negatividade da pessoa. Após a terceira vez, imediatamente inspire profundamente pela boca, enchendo os pulmões e expire novamente. Então, gente, é uma técnica física, mas que ela diz muito sobre o que tá por trás, tá? Você vai pegar essa negatividade, inspirar, pensando na pessoa e botar pra fora essa toxicidade para tirar ela de você. Isso é uma técnica que é física, mas é uma técnica que é muito simbólica. Então, a recomendação da autora, ela vai dar 10 técnicas para você. Essa técnica número 1 deve ser feita antes de praticamente todas as outras. Então, tenta fazer isso, experimenta, vê se não vai funcionar com você. Então, a próxima vez que você tiver alguém, qualquer pessoa aí na tua vida que chegar com um comentáriozinho malicioso, pratica essa técnica da respiração antes de você praticar as outras. Agora eu vou falar as outras que podem ser complementos a essa técnica, tá bom? A técnica do humor. Achei essa muito interessante mesmo, porque eu sei que tem muita gente que se esconde por trás do humor. E dessa vez você vai aprender a se defender por trás do humor, tá? Responda. Então, como é que ela funciona? Você vai receber o comentário tóxico da pessoa, você vai fazer a técnica da respiração, que é a técnica da explosão da tensão, tá? Quando você terminar essa técnica, você pode ir no banheiro, inclusive, respirar e voltar pro ambiente se você se sentir melhor, tá? E aí você pode usar a técnica do humor, que é responda imediatamente e obtenha o benefício adicional do riso. Então,
Você vai dar aquela sua respiração profunda e dar uma resposta pra pessoa que é uma resposta engraçada. E essa resposta não precisa ser algo engraçado pra outra pessoa. Basta ela ser engraçada pra você. Se ela for engraçada pra você, tá valendo. Você tem que rir, você tem que sentir prazer nessa técnica, tá? Então, também pode ser usada pra salvar a sua autoestima e melhorar você aos olhos dos outros. Então, basicamente, nessa técnica, você tá fazendo piadinha da pessoa também, tá? Você tá retribuindo pra pessoa o que ela tá fazendo com você, mas de uma forma que você está se defendendo e tá dando na lata, tá? Dando na lata. E se você não tiver muita criatividade pra fazer esse tipo de coisa, digamos que você não é uma pessoa de muito humor, você não sabe muito bem fazer isso, no livro ela bota vários exemplos pra você se inspirar, frases, né, prontas pra você se inspirar, pra você dar uma resposta que é uma resposta que soa engraçada pra você, que você se diverte e você coloca o outro numa posição que ele tava querendo ser superior a você e você coloca ele no lugar dele, ele não é mais superior a você. Vocês são iguais. É uma técnica pra colocar a pessoa no lugar dela, tá? A terceira técnica, pare o pensamento, tá? Quando você tiver, e essa técnica é para ser usada quando você estiver explodindo de raiva da pessoa. A pessoa falou uma coisa que você tá assim, sabe, super, super raivoso. Você vai usar a técnica da respiração primeiro, tá? E depois, toda vez que você pensar no indivíduo, nessa pessoa e nas ações dela, né, e você se tomar por um sentimento negativo, você vai gritar para você mesmo. Para o pensamento. Você para esse pensamento. Para agora. É como se você desse uma linha de comando pro teu cérebro que isso tem que ser encerrado naquele momento, tá? Você tá dando autoridade pro teu cérebro pra ele parar de pensar naquilo. E toda vez que você falar isso, você pode falar isso baixinho pra você dentro da tua cabeça, ou até mesmo você tá com muita raiva, vai pra algum lugar que ninguém tiver te ouvindo e fala, para esse pensamento, eu anulo esse pensamento agora, tá? E você pode trocar esse pensamento negativo que tá vindo pra você. Por exemplo, a pessoa te fez sentir que você não tem valor algum, tá? Você pode muito bem falar assim, não, eu vou parar esse pensamento agora porque ele não faz sentido, eu sou uma pessoa de muito valor, né? Então você tá agora substituindo por afirmações positivas. Substituindo essa crença negativa que essa pessoa jogou em você, você tá cortando e anulando ela e substituindo por afirmações positivas pra você, como se você de fato acreditasse, e você tem que acreditar que aquilo que ela tá falando não é verdade, tá? Então aqui tem alguns exemplos. Pare o pensamento agora, ninguém é melhor do que eu. Pare o pensamento agora, eu me amo, eu sou importante e eu sou digno de ser respeitado, né? Isso são algumas frases que você pode falar pra você, e eu vou dar um exemplo da minha vida, né, que eu ouvi isso recentemente, de uma pessoa falando pra mim que eu não tinha habilidades boas de comunicação, mas a pessoa falou pra mim num contexto em que foi um contexto que deu pra ver a malícia da pessoa por trás, sabe? Não foi um contexto de uma pessoa com amor e falando pra mim o que tava errado, o que eu poderia melhorar. A pessoa simplesmente veio e falou, é que você não se comunica muito bem. E falou isso de uma forma, você não se comunica muito bem, ríspida, né? E até sarcástica. Eu vi o sarcasmo por trás, tá? E aí, nessa situação, eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal. Mas no fundo, eu não acredito no que essa pessoa tá falando. Eu honestamente não acredito. Eu sei que eu tenho muitas coisas pra melhorar, ninguém é perfeito, e eu vim pra esse planeta pra evoluir, tá? Mas eu não acredito no que a pessoa tá falando. Então, nessas horas, se eu soubesse dessa técnica no momento, eu poderia ter usado essa técnica comigo, eu poderia ter falado, não, o que essa pessoa tá falando não faz sentido. Para o pensamento. Eu sou uma pessoa que eu sei me comunicar, eu tenho muito ainda a aprender, mas eu sei me comunicar e eu sou digna de receber respeito das pessoas. Pronto, já é uma afirmação de poder que eu tô dando pra mim e bloqueando a frase negativa que eu recebi dessa pessoa, tá? Uma outra técnica, a quarta técnica que eu queria apresentar pra vocês é a técnica do espelho, tá? E essa técnica do espelho basicamente é você espelhar a pessoa, tá? Espelhar o que a pessoa fez com você, você espelha e você vai fazer com ela pra ela sentir o impacto da forma ridícula que ela tá agindo com você, tá? Isso força as pessoas tóxicas a verem seu comportamento refletido de volta pra elas, tá? Então é basicamente imitar o comportamento dessa pessoa, tá? E você não precisa bater na cabeça da pessoa com esse comportamento feio. Basta você mostrar pra ela o quão indelicada ela tá sendo com você. Então, por exemplo, se a pessoa fala pra você alguma coisa maliciosa, ou, por exemplo, digamos que a pessoa tá no telefone com você, ela começa a falar,
O que você fez tá errado. Não faz sentido o que você está dizendo. A pessoa começa a gritar com você. E quem que merece ouvir aos gritos alguém no telefone, né? As coisas podem ser ditas com muito respeito e amor. Isso é o que eu acredito muito. Então, se a pessoa não está agindo dessa forma com você, você pode retribuir de volta. A pessoa tá gritando com você, você vai gritar com ela. Eu não estou entendendo o que você está fazendo. Ou seja, tudo bem. A ideia aqui não é você escalar o problema, mas é a pessoa entender que o tom que ela tá usando com você, e ela se sentir agredida por esse tom, e ela pensa assim, caramba, o que tá acontecendo? Por que ela tá reagindo assim? Você nunca reage assim, né? E aí você de repente reage assim. Você pode fazer isso e na sequência você cortar essa reação e falar normal, como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa vai entender, ué, por que você gritou comigo? Você vai falar, ué, eu tô só te imitando. Eu tô só te imitando. A pessoa vai ver o quão ridícula ela tá sendo. Isso é pra acordar a pessoa, tá? Essa técnica do espelho. E por fim, a técnica do confronto direto. É uma técnica que é digamos assim, desafiadora para pessoas que têm problema de conflito, tá? Já falei aqui, já trouxe um vídeo anterior falando sobre conflito, sobre agradadores. Se você tem interesse em ver vídeos sobre pessoas agradadoras, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que eu também falo disso nesse vídeo, tá? Mas a técnica do confronto direto é você ser muito honesta com a pessoa e falar na cara dela que aquilo ali te machucou. É basicamente isso, é por isso que é confronto direto. Você não está levando para casa o sentimento negativo que você teve sobre aquilo que aconteceu. Você está comunicando à pessoa de forma respeitosa que aquilo ali não foi legal para você e que você se sentiu atingido, tá? Então, basicamente você dizer de forma corajosa o que você se sente sobre o que essa pessoa fez. Como que ela te fez se sentir com o comentário dela, ou ação, ou gesto dela. Tá? Então você vai ser bem direto. E isso impede que você se torne uma vítima. Os outros vão respeitar você porque você tá falando o que você pensa, tá? Você não tá guardando pra você como uma pessoa acuada ou amedrontada. Você tá falando o que você está sentindo naquele momento, e isso exige coragem. E as pessoas admiram quem tem coragem. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre coragem, então vocês aguardem, porque vai ser um vídeo bem legal, muito legal, pra você entender como a coragem muda o jogo, tá? Então pessoas que têm coragem de falar são pessoas que são respeitadas e admiradas, e é isso que você está mostrando para esse abusador nessa situação quando você usar essa técnica. Ao confrontar alguém diretamente, é essencial que você projete a sua voz para que ela possa ser ouvida e você fale com um tom bem modulado. Você pode usar a emoção em sua voz para causar uma sensação de convicção e confiança, tá? Então aqui é basicamente você usar e abusar de um tom de voz confiante. Então, se é uma coisa que você não sabe fazer naturalmente, você pode praticar no espelho, pratica, para quando essa situação acontecer com você, você saber responder no tom que tem que ser respondido, tá? Em essência, essa técnica vai permitir que os outros saibam que você está no jogo deles, para que eles não possam ser sorrateiros ou nem te apunhalar pelas costas. Eles vão ter que apunhalar pela frente com confronto direto. Então isso intimida as pessoas. Então geralmente pessoas que são covardes e que usam do seu poder ou da sua agressividade para acuar outras pessoas mais vulneráveis, quando você age de uma forma completamente inesperada, que é você indo para o confronto direto e falando, ei, eu não gostei disso. Isso não me fez me sentir bem. O que você falou não foi legal e me fez me sentir mal. A pessoa pode se intimidar e a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer isso com você. Isso é uma forma de colocar as pessoas no seu devido lugar, e é isso que pessoas boazinhas precisam aprender sobre pessoas tóxicas. Pessoas boazinhas são ímãs que atraem pessoas tóxicas. Então, se você quer entender um pouco sobre as pessoas boazinhas, assiste esse vídeo anterior que eu vou marcar aqui para vocês verem esse vídeo sobre pessoas boazinhas e agradadoras, tá? Então, basicamente, né, eu quero fechar esse vídeo com alguns comentários finais para vocês. Primeiro, pessoas tóxicas, elas podem te afetar em diferentes áreas do seu bem-estar e não necessariamente te afetar só no relacionamento, só no trabalho, pode ser em diferentes áreas, e elas também podem te afetar de forma diferente, tá? Então, às vezes, algumas pessoas afetam em você aquele teu sentimento de rejeição. Outras pessoas tóxicas resgatam em você aquele seu sentimento crítico sobre você mesmo. Então, vai depender do seu histórico, da sua infância, dos seus traumas, tá? E também essas pessoas tóxicas podem mudar a maneira como você se comporta e a maneira como você se sente. Então, algumas dessas pessoas vão despertar em você agressividade, uma agressividade que você nunca teve, tá? Então, isso pode ser uma reação também de pessoas tóxicas na sua vida. E
E existem, no livro, essa autora fala de 30 tipos de pessoas tóxicas. Eu não trouxe cada um desses tipos aqui no vídeo, aqui eu só me limitei a trazer pra vocês quais são os sintomas, mas se vocês tiverem interesse de entender quais são cada um desses 30 tipos de pessoas tóxicas, eu posso trazer num próximo vídeo aqui do canal sobre isso, se você tiver interesse, juntamente com as outras 5 técnicas. Então, se vocês tiverem interesse, bota aqui embaixo que eu vou entender que isso é uma coisa importante pra vocês e eu posso trazer num próximo vídeo também, tá? E também pra vocês entenderem que, gente, existem formas de lidar com essas pessoas não são invencíveis, não são pessoas que de fato, são pessoas donas do mundo. Então existem formas de você agir com essas pessoas com muito respeito, mas com também autorrespeito. Você se respeita e você se faz ser respeitado pelos outros. E é isso que a autora defende no livro, tá? Essas pessoas não podem sair impunes da forma que elas agem com outras pessoas, dessas formas danosas. E, gente, pra fechar o vídeo, entenda, você não é o problema, porque sempre pessoas que são vítimas de pessoas abusadoras e tóxicas pensam que, e ficam com culpa achando que elas são a causa, elas são o problema, elas que agiram errado. E não, gente, você não é o problema tá na outra pessoa que é tóxica. A sua parcela de culpa, digamos assim, é que você deixou essa pessoa te invadir e abusar você. Essa é a tua parcela, você tem que aprender a se proteger. E como é que você se protege? Com essas técnicas aqui. São técnicas de amor próprio, são técnicas de respiração para controlar o teu emocional, são técnicas que fazem a pessoa entender que ela estava errada e se colocar no lugar dela, e são técnicas que mostram para essa pessoa no fundo, né? Ei, aqui você não abusa, aqui você não entra. É isso que eu quero dizer com se proteger, tá? Pessoas boazinhas e agradadoras têm que aprender a se proteger. E é sobre isso que esse livro vai falar, tá? E por fim, você não tá sozinho. Muita gente por aí, diariamente, sofre problemas de relacionamento tóxico, abusivo e não sabem como agir. E por isso que a gente tem tantos casos de pessoas que, de fato, definham sobre pessoas que são tóxicas. Então, problemas de saúde, problemas emocionais, depressão, porque essa pessoa deixou um abusador ficar na vida dela por muito tempo. Então, entenda que a culpa não é tua, você não tá sozinho, outras pessoas sofrem disso, mas o que cabe a você é investir no seu autoconhecimento, no seu autoamor, na sua autoestima e na proteção pessoal, tá? É isso que você tem que se dedicar daqui pra frente, a aprender a se proteger dessas pessoas e repelir essas pessoas. É isso que você tem que aprender, tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que ele tenha sido prático pra você e te colocado, né, conectar alguns pontos sobre o que acontece com pessoas tóxicas na sua vida. E se esse vídeo fez sentido, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, te peço, curte o vídeo, se inscreve no canal, né, ou então compartilha com quem você acha que possa estar sofrendo um relacionamento tóxico ou abusivo e precisa ouvir as palavras que estão nesse vídeo e precisa ler esse livro também, porque, gente, eu recomendo tanto esse livro, mas tanto pra vocês, porque é um livro que é tão completo. Então, essa é a minha recomendação pra vocês hoje, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração de vocês terem ficado até o final desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso, né, gente? Eu vejo vocês num próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!